Apareceu alguma mensagem aí? Para mim aqui tá falando que tá gravando. Não, só avisou que tá gravando. Tá gravando. Aqui também. Tá. Vamos fazer o seguinte. Aqui também tá tranquilo. Inclusive, eu também não tô com escalímetro. Tá. Então, não tem problema. Depois, eu vou sempre mostrar aqui e tal. Aí a gente vai tentando acompanhar, e a vantagem da aula ficar gravada é que vocês conseguem acompanhar depois. Cada cor tem um tamanho, não é? O vermelho. Isso. Aí você fala a cor, eu anoto aqui, quando chegar lá em casa eu já sei mais ou menos. Tá, eu vou mostrar também. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vocês deixem o microfone de vocês desligado e ativem na hora de falar. Na hora que vocês quiserem falar, pode falar, não tem problema não. Só ativa e fala, porque aí, para não ficar me interrompendo, que às vezes fica um barulho no fundo e eu acabo desconcentrando, ok? Então, olha só, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela de apresentação aqui. E vocês me falam se vocês estão todo mundo... Olha só, o meu escalímetro está na posição correta aí. Vocês conseguem ver o número direito? Não, Tô vendo nada. Não, a gente não tá vendo nada. Nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Azul. Deixa eu ver. Fala Dá pra ver que é a gente pega no nosso. Tá, a minha imagem tá invertida, dá pra ler? Ou tá invertido aqui? Tá normal, É invertido. Tá invertido. Tá invertido? Tá. Pera aí. E agora? Agora sim. Tá certo? Vocês estão conseguindo ler aqui? Sim. Uhum. Tá, Sim. então beleza, menos mal. Eu vou mexendo assim, talvez eu consiga focar, tá vendo? Ó, 25, tá dando pra ver o 25 direitinho? Aham. Deu. Tá, então tá bom, beleza. Todo mundo vendo a tela do slide da apresentação? Não. Sim. Deve estar carregando para Tá embaixo dele. Aonde, gente? Não vi, não. Embaixo Não do... apareceu. Aqui no meu, embaixo do Max, tem a parte que tá em branco. Tá escrito a mesma coisa. Max Gonçalves. A Ah, minha tá. apresentação, A o câmera slide. aqui tá toda embaçada. Agora eu consegui ver. Todo mundo vendo o slide? Sim. Sim. Só o A slide câmera ou minha tá cara? toda embaçada. Lá Eu tô vendo embaixo. só o Às vezes a minha slide. cara fica no cantinho. Então tá bom, não tem problema. Acho que para quem tá no celular só aparece o slide. Para quem tá no computador, acho que aparece a minha cara no cantinho. Não tem problema não. Vocês não estão perdendo nada Tá também. só sua cara. Ah, então, esse é o problema. Precisa ver o slide. Eu tô vendo o slide. Aparece o nome, onde está o nome dele, aparece um quadrinho. Aí você clica nele. Beleza? Posso começar? Pode. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar hoje de formatos e escalas. Beleza? Então, o que são os formatos? Os formatos, eles são os tamanhos e tipo de papel que a gente tem. Ok? A gente chama de formatos porque é um termo mais técnico, assim, mas é basicamente os tamanhos dos papéis que a gente utiliza. A gente tem dois sistemas de utilização de formato. Um que é o que a gente vai usar, o que é o que é mais usado, assim, o sistema ISO 216, que é o que a gente usa, e tem um outro formato que é usado no Canadá e nos Estados Unidos, porque ele é diferente, assim, porque ele é em polegadas, essas coisas, né, que o pessoal nos Estados Unidos usa, mas o que a gente usa, que é o ISO 216, é o formato, é o padrão de tamanhos de papel, tá? Que a gente vai usar. Então, assim, para a gente poder entender os formatos que a gente tem para arquitetura, funciona da seguinte forma. Por que essa aula de formatos e escalas é uma aula que é junta, no mesmo assunto? Porque imagina só, quando a gente vai fazer um projeto, a gente precisa ter... A gente tem duas opções, assim. Ou a gente trabalha com um papel maior, né, para poder desenhar uma casa, ou a gente vai ter que diminuir o desenho da casa. Então, quando a gente está falando de papel,
a gente está falando, né, quando eu vou aumentar o formato, o tipo de formato que eu vou usar, a gente está falando de formatos. Opa! E quando a gente vai falar, deixa eu tirar o mouse aqui que eu fico encostando mesmo. Quando a gente está falando de escala, é quando eu estou diminuindo o desenho, beleza? Porque senão eu ia precisar ter uns formatos, uns rolos de papel desse tamanho para poder desenhar uma casa. Vocês concordam comigo? Né? Então, eu preciso diminuir a casa e ter um tamanho de papel bom. O papel que a gente mais tem costume de usar é o formato A4, né? Que é aquele sulfite ou chamex que a gente fala, né? Que é o formato A4. Esse branco, essa folha branca que a gente usa na impressora e tudo mais. Todo mundo conhece o formato A4? Conhece, né? Vamos lá, eu vou precisar que vocês interagem comigo também. Eu não estou vendo a cara de ninguém, estou vendo só a minha apresentação aqui. Vocês conhecem o formato A4, não conhece? Sim. 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 Alguém tem ideia do tamanho do formato A4? Quais são as medidas do formato A4? Alguém tem ideia? Não, não sei não. Não. Ninguém? Não. 30 por 21? 30 por 21. Você falou depois que eu mudei, não foi não? Ah, Você falou depois que eu mudei, hein? não, eu nem vi. 29,7 por 21. Beleza? 29,7 por 21. Não é 30, é 29,7 por 21. Ok? Porque o quê? Repete. Quando eu uso grid, sempre dá errado, porque eu sempre coloco 30. É 29,7. 29,7 por 21. Esse é o tamanho do formato A4. Dessa folha chamex que a gente tem costume de usar. Beleza? Então, para a gente poder entender quais os formatos que a gente tem. O formato A4, né? Eu coloquei esse, ele desse tamanho para vocês poderem entender as proporções. Eu tenho o formato A4. Esse, né, que é o 20, aquele que está em milímetros, né? Que é 29,7 ou 297 por 210 milímetros nesse caso. Lá está em centímetros. O formato A4, ele é o formato básico que a gente tem. Que é o formato para arquitetura que é o menor formato que a gente usa. Porque menor do que o formato A4, é difícil de desenhar qualquer coisa. Né? Uma edificação, um banheiro, que seja, a gente não consegue desenhar num formato menor que um formato A4. Então, o formato A4 é o menor formato que a gente usa quando a gente está falando de projeto e tudo mais. Mas nós temos formatos menores, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu tenho A5, A6, A7, A8, A9 e A10. Esses formatos, eles são formatos que são menores e, por isso, eles são mais utilizados para peças gráficas, panfletos, esse tipo de coisa, tá? Para a gente, os formatos A1, A10, A9, A8, A7, A6 e A5, eles não servem. A gente utiliza mais do A4 para frente, beleza? Depois do A4, eu tenho o formato A3. Eu coloquei nessa proporção para vocês poderem entender o seguinte. Vocês conseguem entender que 2 formatos A4 são equivalentes a um formato A3? Então, se eu pegar aqui, vocês conseguem ver o meu cursor? Sim. Se eu pegar o tamanho do formato A4 aqui e o tamanho do formato A3, vocês conseguem entender que 2 formatos A4, né, que aqui também tem o mesmo tamanho do formato A4, não tem? Que 2 formatos A4 são equivalentes a um formato A3. Sim. Beleza? Então, se 2 formatos A4, se o A3 é equivalente a 2 formatos A3, a 2 formatos A4, desculpa, qual que é o tamanho do formato A3? Alguém chuta? 59, 59 alguma coisa aqui. Por 42. 42. Quase isso. Ele Peraí. 42. Eu acho que é 50,4. Não, esse é o outro.
olha aqui, ó, eu liguei aqui, ó, o A3, tá vendo? Ele tem 420 por 297. 42 por 297. Ah, a largura vai ser A3. a mesma, né? É verdade. Exatamente. Olha só, a largura aqui, ó, a largura é a mesma do A4, não é isso? Ele 297. Ah, isso mesmo. Colocar um do lado O do outro. comprimento vai ser o quê? O dobro do formato A4. Então, vai ser 51. 210, 420, que é o dobro de 210, por 297, que a largura é a mesma. Então, o formato A2, que é equivalente a 2 formatos A3, qual que é a medida dele? 420 por 594, o que vai ser os mesmos 420 e o dobro aqui. Beleza? Beleza. O formato A1 vai funcionar do mesmo jeito. Ele tem a mesma... Ele é equivalente a 2 formatos A2. Então, ele vai ter 841 por 294. Mas olha só, 294 é a mesma medida aqui, não é isso? Porque a largura aqui é a mesma. Agora, 841 não é o dobro de 420. Vocês concordam comigo? Não surgiu 1 centímetro aí nessa história? Por que surgiu esse 1 centímetro nessa história? Porque todos esses formatos, né, o A2, o A3 e o A1, eles são dobrados de um jeito que ele fica do tamanho do formato A4. Beleza? Então, eu tenho como padrão o formato A4. Só que os demais formatos, eles são dobrados de um jeito, e aí, na hora que a gente tiver uma aula juntos, eu vou explicar como que é feita essa dobra. Ele é dobrado de um jeito que, mesmo o formato A1, que é o maiorzinho, a gente ainda tem o formato A0, que eu vou mostrar a medida dele, mesmo esses maiores, eles são dobrados de um jeito que eles ficam todos do tamanho do formato A4. Então, esse 1 centímetro que aparece aqui é para compensar as dobras, ok? Então, por isso que no formato A1 aqui, não é exatamente o dobro, aparece esse 1 centímetro aqui para poder compensar as dobras, tá? E acima do formato A1, eu tenho o formato A0, né? Que é também o dobro. Então, eu mantenho aqui 841 e multiplico por 2 aqui o tamanho. Do formato A4 até o formato A0 é o formato que nós mais utilizamos para projeto de arquitetura. O mais convencional de todos é o A1. Ok? Tem algumas prefeituras, inclusive, que limitam no A1. Só aceita projeto no A1. Não aceita nem no A2 nem no A0. Tá? Então, o mais popular deles é o A1, quando a gente está falando de projeto completo. Assim. Mas a gente também tem os formatos maiores, né, que eles chamam de 2A0, 4A0, que funciona da mesma ideia, assim, vai replicando esses tamanhos. Só que eu tenho a dificuldade desses projetos maiores, o tamanho, fica difícil de manusear, difícil de você levar para obra, essas coisas assim. Então, por isso que a gente mais utiliza é o A1, ok? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Sim. Tranquilo. Essa é a parte dos formatos. Essa é a parte mais tranquila que tem. Vocês vão ter dúvida com essas medidas e tal, que acontece, né? É uma questão de costume, daqui a pouco vocês estão com essas medidas na cabeça sem problema nenhum. Beleza? Tranquilo? Escala. Se você buscar uma definição para escala, a gente vai achar só essas definições, assim, né? Que é uma razão entre o que representa em um desenho e o que tem a realidade. E se a gente for falar de uma escala topográfica, né, ou de cartografia, é uma relação matemática entre as dimensões do objeto no real e a fonte. Então, o importante é que, principalmente nessa parte da aula de escala, é que vocês tirem qualquer dúvida que vocês tiverem. Que essa é a parte mais difícil, porque
Vocês não vão conseguir depois, apesar de que a gente vai ter essa aula gravada, assim, vocês não vão conseguir depois procurar uma aula ensinando escala igual eu vou ensinar. O que a gente acha para escala são essas definições que eu passei para vocês. Mas, resumindo a grosso modo, eu tenho um objeto, um desenho, que tem um tamanho real, ok? E que eu vou escalar ele, e que eu vou reduzir ele para um tamanho menor. Mas o importante é que o desenho, ele tem que ser o mesmo, ele tem que reduzir de uma forma igual. Então, se eu reduzir esse desenho, a largura dele aqui, a proporção entre largura e altura tem que ser a mesma aqui, ó. Beleza? Então, eu preciso saber, inclusive, o tanto que eu diminuí esse desenho, o tanto que eu escalei esse desenho, tá? Isso serve também para aumentar. Mas para projeto de arquitetura, principalmente, a gente nunca usa para aumentar. A gente sempre usa para reduzir. Então, eu tenho um projeto que, por exemplo, o tamanho do prédio da faculdade, por exemplo, e eu quero desenhar ele no formato A1. Né? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso reduzir a faculdade, não preciso? Eu não consigo desenhar do tamanho que ela é, do tamanho real. Eu preciso reduzir. Essa redução, então, é o que eu chamo de escala. Para aumentar, também existe, mas a gente usa... Isso é mais usado para projeto mecânico, que às vezes o cara vai representar uma peça que é muito pequena, vai fazer, por exemplo, o desenho de uma engrenagem de relógio, por exemplo, que é um negocinho pequenininho. Então, ele vai fazer uma escala para aumentar esse desenho, ok? A gente vai usar sempre para reduzir. Tranquilo? Vocês já viram em mapa, por exemplo, que sempre tem uma escala, né? Tá assim, escala aqui, por exemplo, nessa escala, nesse projeto, esse mapa do Brasil, eu tenho a escala aqui, escala de, sei lá, 25 milhões, sei lá o que é isso aqui. 1 para 25 milhões. Né? Deixa eu ver aqui. 25 milhões. Beleza? Quer dizer o quê? Que esse mapa do Brasil, ele está 25 milhões de vezes menor do que o tamanho real. Ok? Então, eu tenho aqui o tamanho real, que a unidade é 1, né? Então, ele sempre vai ser 1 por alguma coisa, 1 para 25 milhões, 1 para 20, 1 para 30. Quer dizer o quê? Que a unidade, né, uma unidade, ela foi dividida, nesse caso aqui, 25 milhões. Ok? Se eu pegar esse trecho aqui, está falando que ela está reduzido 400 mil. Não é isso? 000. Não, 4 milhões. Aqui são 25 milhões, aqui são 4 milhões. Então, quer dizer que nesse desenho aqui, eu reduzi 4 milhões. Esse desenho, ele é maior ou ele é menor do que esse desenho? Quem chuta? Ele é maior, não? Ele é maior. Também acho que é maior. Maior. Isso mesmo, ele é maior. Por que ele é maior? Porque eu reduzi ele um número de vezes menor do que o outro. Esse mapa aqui, olha, e se a gente pegar essa fração aqui, tá vendo que essa fração é essa mesma fração aqui, que é o estado do Rio? Aqui, esse mesmo desenho, ele foi dividido 25 milhões de vezes, por isso que ele está desse tamanhozinho. Nesse quadro aqui, ele foi reduzido 4 milhões de vezes. Por isso que ele está maiorzão, esse aqui está maior do que esse, porque ele foi reduzido em quantidade de vezes menor. Beleza? Está conseguindo ter uma ideia disso? Sim. Vamos para o nosso escalímetro, então. Tá? Se todo mundo tiver comprado o escalímetro certo, que é o escalímetro o número 1 da Tridente, ele vai acompanhar essas medidas que eu vou falar com vocês aí agora. Pega o escalímetro do lado azul. No cantinho, eu vou ter a escala de 1 para 20, vai ter um 20 escrito no cantinho, e eu vou ter o 25 escrito no outro cantinho. Confere aí o de vocês? Confere, o meu confere. Aqui também. Também. Do lado Eu verde... também. Muito bom. Ninguém comprou Tabajara até agora. Do lado verde, ele vai ter Eu o já tinha 50. comprado o meu diferente, então não optei por comprar Aí, não, ó. né, gente? Porque se foi usar o na minha Tabajara. cara, eu não vou gastar mais dinheiro.
Sempre tem o que compra o Tabajara, mas vai dar certo. Não, mas eu já tinha comprado. Eu comprei um da Maped lá, que tava do lado desse que você pediu. Eu achei ele mais bonito. Falei, vou levar ele aqui. Você achou ele mais bonito. Foi. Você só comprou esse aí porque você achou ele mais bonito. Isso. Entendi. Vou te falar, Bob, eu sofro demais. Mas tá bom, não tem problema não. Depois a gente vai resolver esse problema. Do lado verde, mas aí olha só, esse que você comprou, talvez ele não bate as cores, mas se ele tiver essas escalas que eu coloquei na tela aí, resolve, não precisa trocar não. Não, ele Do lado verde. é 1,100 por 1,75, 1,25 por 1,125 e 1,20 por 1,50. Beleza. É as escalas que a gente precisa. Tá Ele bom. não está dividido nessa mesma proporção, nessa mesma ideia do escalímetro da tridente. Mas é as mesmas escalas, então acho que vai dar certo. Ok. Então, no caso do. Então, eu tenho 1,20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, e do lado vermelho eu tenho 1 para 100, 1 para 125. Todo mundo viu esse número no cantinho aí? Esses números no cantinho? Então, essas escalas. Certo. Sim. Beleza. Então, essas escalas são as escalas que elas são pré-definidas no escalímetro, já. Então, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Beleza? São escalas pré-determinadas. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho, na escala de 1 para 20, eu tenho o objeto, ele foi reduzido quantas vezes? 20 vezes. No 1 para 25, o objeto foi reduzido quantas vezes? 25 vezes. Na escala de 1 para 50, ele foi reduzido 50 vezes. 75 vezes, 100 vezes e 125 vezes. Beleza? Então, vamos começar a pensar. Observem que no escalímetro de vocês, independente de qual escala que você está usando, se é 1 para 20, 1 para 20, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75. Oi. Repete de novo para mim, por favor. Antes disso que você falou, é porque eu estava mudando de lugar, aí não deu para mim pegar direito. Essas escalas são as escalas pré-determinadas, que a gente vai tomar como base sempre, porque é as escalas que tem no escalímetro. Ok? E aí, observem o seguinte, que independente se é 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125, lá no seu escalímetro, todas as medidas, elas são inteiras. Ela sempre vai ter a distância entre 0 e 1. Ela vai sair do 0, vai para o 1, do 1 vai para o 2. Confere aí se todos os lábios são assim. Talvez o escalímetro Tabajara não seja assim. Vamos ver, confere aí. Para de falar isso, que coisa ridícula. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. É isso mesmo? Uhum. Que sorte, vai dar certo. Ainda achou ele mais bonito, oh meu Deus do céu. Mas tá bom. Beleza. Observem agora o seguinte, todos eles saem de 0 e vai para 1. Agora, qual que é a diferença entre eles, do 0 para o 1? Ninguém? É esse monte de risquinho que tem neles, não? O monte de risquinho Eu acho que é o espaço. é o espaço. Exatamente. E um monte de risquinho também. Né? Mas a resposta certa é o espaço. Beleza? Então, é o espaço que eu tenho entre o 0 e o 1. Eu sempre vou ter esse espaço entre o 0 e o 1. Ok?
Aliás, eu vou ter espaços diferentes entre o 0 e o 1, mas sempre vai ser de 0 até 1. Beleza? Beleza. Só travou aqui no meu vídeo dele. Hã? Seu O vídeo travou? travou. Pera aí. Peraí que eu vou entrar de novo. Não, mas peraí, não tá no vídeo, tá? É só a apresentação que tá ainda, não? Não. Vocês não estão vendo a apresentação? Ah, ela saiu. Eu tô vendo. Pera lá. Tá vendo o quê? A apresentação, não é? O slide. E você embaixo. Eu Tá. também tô vendo a apresentação. Então tá. Daqui a pouco ela volta. Ela caiu ali. Então, olha só. Eu sempre vou... Ela voltou. Eu sempre tenho um intervalo de 0 a 1. Beleza? Beleza. Alguém tenta entender por que os espaços são diferentes? Alguém imagina? O seu também aí tem um intervalo de 0 a 0,5 e depois 1. Só eu tava olhando aqui, só o vermelho que vai de 0 a 1 direto. Ah, não, é do lado contrário. É porque de um lado vai de 0 para 1 e do outro vai do 0 para 0,5 e depois para 1. Tá, não tem problema não. Mas ele sempre vai de meio em meio, né? Ele não vai tipo pro 2,5 de uma vez, não. Não. Tá bom, não tem problema não. Ele sempre tá assim, 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, pelo menos assim. Uhum. Tá, isso é uma característica do escalinho de Tabajara, mas esse aí funciona, não tem problema não. Tá Ok? bom. Mas esquece o meio, vão no 1. Vão no espaço de 0 a 1. Fecha o microfone aí, eu acho que eu tô me ouvindo, assim. Na verdade, eu acho que eu consigo travar o microfone de todo mundo, fechar o microfone de todo mundo. Aí, beleza. Então, olha só. O meu espaço de 0 até 1, ele é diferente de espaço de um para o outro, porque ele foi reduzido em quantidades diferentes. Olha na apresentação aí. A minha escala de 1 para 20, se eu pegar o meu intervalo, vamos lá, pega todo mundo do lado de 1 para 20, para mim. Ok? Se eu pego o meu intervalo de 0 até 1 na minha escala de 1 para 20, isso está querendo, ele é equivalente a quanto? A 100 centímetros. Beleza? Quer dizer que isso aí tem 1 metro. Se eu pegar o meu espaço do lado de 1 para 25 aí, o meu espaço de 0 até o número 1, ele também é equivalente a 1 metro. Pega aí na 1 para 25. De 0 até 1. É 1 metro. Beleza? Quantas vezes menor que 1 metro de verdade? Ninguém? Vamos pensar. 25? Ativem o áudio para falar. Quanto? 25? 25. Eu não estou olhando na escala de 1 para 25, então quer dizer que do 0 até 1 é 1 metro. 25 vezes menor do que 1 metro de verdade. Beleza? Pega do lado da 1 para 50. Do lado da 1 para 50. Na 1 para 50, o intervalo de 0 a 1 também é 1 metro. Beleza? Quantas vezes menor que 1 metro de verdade? 50. 50 vezes menor do que 1 metro de verdade. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar 50 pedacinhos desse aí, se eu pegar 50 pedacinhos desse aí e colocar um do ladinho do outro, vai dar quanto? 1 metro. Beleza?
Então, quer dizer que do 0 até no 1, quer dizer que é 1 metro. 50 vezes menor do que 1 metro de verdade. Beleza? Tranquilo até aqui, não tá? Claro que vai piorar. Se eu pegar na escala de 1 para 100, lá no vermelhinho, quanto que vale o meu intervalo de 0 a 1? 100 centímetros. 1 metro, do mesmo jeito. Beleza? Só que ele é pequenininho. Por que ele é pequenininho? Porque ele foi reduzido 100 vezes. Esse 1 metro aqui, ele é 100 vezes menor do que 1 metro de verdade. Ou, se eu pegar 100 pedacinhos desse, vai dar 1 metro de verdade. Se eu pegar um cabo de vassoura, por exemplo, e cortar um monte de pedacinho desse tamanhozinho aqui, né, e colocar um do ladinho do outro, ele vai dar 1 metro de verdade. 100 pedacinhos desse. Eu reduzi na escala de 1 para 100. Beleza? Então, se a gente for olhar aí no slide, é o seguinte. Todas as escalas que eu tenho pré-definidas aqui no escalímetro, o intervalo de 0 a 1 é 1 metro. Quantas vezes menor que 1 metro de verdade? Dependendo da escala que eu estou olhando. Tranquilo? Então, se eu quiser 2 metros, na escala de 1 para 25, por exemplo, onde vai ser o 2 metros? No 2? No número 2. Exatamente. No 2. Porque se de 0 até 1 é 1 metro, do 0 até o 2, 2 metros. Fácil demais, né? Fala a verdade. Então, se eu quiser, lá na escala de 1 para 50, por exemplo, peguem aí na escala de 1 para 50. Se eu quiser 3,5 metros, vai ser onde? Do 0 até no 3,5. 3 mais a metade lá. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Quantas vezes menor do que 3,5 metros de verdade? 50 vezes. Não é isso? Então, vamos dificultar esse negócio. Só que aqui eu tenho 6 escalas pré-determinadas. Que eu já sei usar, tá fácil de usar, eu uso aqui no escalímetro. Só que são poucas escalas. Vocês concordam comigo? 6 escalas são poucas. Por isso, então, a gente trabalha com uma variação dessas escalas. Tá? O que são essas variações? Eu vou trabalhar no lado de 1 para 2, por exemplo. Travando. Oi. Não tô conseguindo escutar. Tá, eu vou falar mais devagar, então. Eu tenho, do lado de 1 para 20, por exemplo, eu trabalho com variações. Então, eu vou trabalhar com acrescentando zeros ou diminuindo zeros. Eu posso trabalhar do lado da 1 para 2, por exemplo, 1 para 2. 1 para 20, desculpa. Do lado de 1 para 20, desculpa. Do lado de 1 para 20, eu posso usar 1 para 2. Ou 1 para 200. Eu vou tirar 0 e acrescentar 0. Do lado de 1 para 75, por exemplo, eu posso trabalhar com 1 para 7,5 ou 1 para 750. Na 1 para 100, por exemplo, eu posso trabalhar na 1 para 10, na 1 para 1 ou na 1 para 1000. Beleza? Agora dificultou um pouco. Então, vamos na apresentação. Se eu for trabalhar na escala, peguem todo mundo aí do lado da 1 para 20. Se eu for trabalhar na 1 para 20, eu já sei que o meu intervalo de 0 a 1 é equivalente a 100 centímetros. Não é isso? Só que se eu falar que eu estou usando o meu escalímetro na escala de 1 para 2, o meu intervalo de 0 a 1, ele vai valer quanto? 10 centímetros. O meu Por que ele vai valer travou. 10 centímetros? Voltou, não? Agora voltou. Mas travou antes de você falar aí. Tá.
Se eu for usar o meu escalímetro do lado de 1 para 20, eu sei que de 1 para 20, o intervalo de 0 a 100 é equivalente a 100 centímetros. Se eu for usar ele na 1 para 2, que é uma variação, eu estou tirando um zero aqui, não estou? Então, eu vou tirar um zero aqui também. Então, se eu falar que no meu escalímetro, na escala de 1 para 2, o intervalo de 0 até 1, ele vale quanto? 10 centímetros. Se eu falar que eu estou usando o meu escalímetro do lado de 1 para 2, para 20, eu estou usando ele na 200, que a minha escala agora é 1 para 200, o que eu estou fazendo? Eu estou acrescentando um zero aqui. Então, o meu resultado também eu acrescento um zero. Então, o meu intervalo de 0 a 1, na escala de 1 para 200, é 1.000 centímetros. Ou 10 metros. Dificultou agora um pouco? Ou tá tranquilo? Pra mim dificultou um pouco. Pra mim tá um pouco tranquilo, mas se for fazer um pouco de desenho, complica. É isso mesmo. Tá, mas é isso mesmo. Vamos seguir que daqui para frente a lógica é a mesma. Beleza? Aí você vai acabar fixando isso. Gente, é claro, vocês vão ter dificuldade nisso mesmo, não vai ter jeito. Na hora que vocês forem usando, é que vocês vão isso vai virando costume. Vamos seguir, então. Na 1 para 5, na 1 para 50. Pega o lado aí verde na 1 para 50. Na 1 para 50, eu sei que o meu intervalo de 0 até 1, ele vale quanto? 100 centímetros. Não é isso? 1 para 50, o meu intervalo de 0 a 1 são 100 centímetros. Mas se eu pegar esse mesmo escalímetro do lado de 1 para 50 e falar que eu estou usando ele na 1 para 5, o meu intervalo de 0 a 1, ele é equivalente a quanto? 10 centímetros. Porque eu tirei um zero daqui, eu tiro um zero daqui. Se eu falar que eu estou usando esse escalímetro na escala de 1 para 50, eu estou mudando ela para 1 para 500, o meu intervalo de 0 até 1, ele passa a ser 1.000 centímetros. Porque eu acrescentei um zero aqui e acrescentei um zero aqui. Beleza? Vamos seguir. Na 1 para 25, pega aí do lado azul, 1 para 25. Na 1 para 25, eu já sei que o meu intervalo de 0 até 1 é equivalente a 100 centímetros. Beleza? Se eu pegar o lado de 1 para 25 e falar que eu estou usando ele como 2,5, o meu intervalo de 0 a 1, ele passa a valer quanto? 10 centímetros. Porque eu mudei a vírgula aqui, né? No caso aqui eu não tirei um zero, mas eu mudei a casa decimal, eu tiro um zero aqui também. Se eu falar que eu estou usando esse mesmo lado na escala de 1 para 250, 1.000 centímetros. o meu intervalo de 0 a 1, ele passa a valer quanto? 1.000 centímetros. Porque eu acrescentei um zero aqui, eu acrescento um zero aqui também. Marcos, beleza? Oi. Quando a gente Perguntas. receber, por exemplo, uma tarefa, aí vai ser definido, vocês vão usar a escala X. Aí é essa Sempre. escala inteira, o desenho inteiro. Sim. A gente sempre vai falar assim, ó, esse desenho, vocês vão fazer ele na escala de 1 para 50. Pronto, vai ser só essa. Pronto. Todos os desenhos, a partir de agora, todo desenho que vocês fizerem, tirando o caderninho, tá, gente? O caderninho é desenho de observação, não tem escala. Mas a partir de agora, dessa matéria que eu estou passando, todo desenho precisa ter a escala. Se eu desenhar um negocinho desse tamaniquinho, eu preciso saber qual que é a escala desse negocinho, para eu poder saber qual é o tamanho real dele. Beleza? Ok. Vamos seguir, que vocês vão começar a entender essa ideia. Peguem aí na 1 para 75. A mesma história. Na 1 para 75, o meu intervalo de 0 a 1, o meu intervalo de 0 a 1, 100 centímetros. 100 centímetros. Se eu falar que eu pulei, vamos na 125. Desculpa, eu esqueci a ordem que eu tinha colocado aqui. Na 125.
Na 125, eu sei que esse espacinho aí de 0 até 1 é 1 metro, 100 centímetros. 125 vezes menor do que 1 metro de verdade. Beleza? Se eu falar que eu vou usar essa escala na 1 para 12,5, esse mesmo espaço aí, ele vai ser equivalente a 10 centímetros. 10 centímetros? Quantas vezes menor que 10 centímetros de verdade? 12 vezes e meia menor. Beleza? Se eu falar que eu estou usando uma escala de 1 para 1,25, isso aqui vai valer quanto? 1 centímetro. Quantas vezes menor que 1 centímetro de verdade? 1,25 vezes menor do que 1 centímetro de verdade. E se eu falar que esse 1 que eu estou usando na 1 para 100 e... Aqui eu errei, tá? 120 não. 1.250 que eu queria colocar. Vai ser equivalente a 1.000 centímetros. Eu vou alterar isso aqui antes de disponibilizar para vocês, tá? Vamos na 1 para 75 agora. Na 1 para 75, eu sei que o meu intervalo de 0 a 1 são 100 centímetros. Só que se eu pegar desse mesmo lado aí e falar que eu vou usar na 1 para 7,5, o meu intervalo de 0 até 1, ele é equivalente a 10 centímetros. Quantas vezes menor que 10 centímetros de verdade? 7 vezes e meia menor do que 10 centímetros de verdade. Se eu falar que eu estou usando na 1 para 750, ela vai ser 1.000 vezes menor. Não, Desculpa. vai ser 1.000 centímetros. Ela vai ser equivalente a 1.000 vezes. A 1.000 centímetros. De novo, se eu falar que eu estou usando na escala de 1 para 750, o meu intervalo de 0 até 1, ele vai ser equivalente a 1.000 centímetros, ou 10 metros. Quantas vezes menor do que 10 metros de verdade? 750 vezes menor. Beleza? Vamos no 1 para 1. 1 para 100. Se eu pegar lá na 1 para 100 e falar que em vez de usar 1 para 100, eu vou usar 1 para 1.000. Beleza? O meu intervalo de 0 a 1, ele vai ser 1.000 centímetros. 10 metros. Quantas vezes menor que 10 metros de verdade? 1.000 vezes menor. Beleza? Se eu falar que eu estou usando, nesse lado aí, na 1 para 10, esse intervalo de 0 até 1, ele vai ser equivalente a quanto? 10 centímetros. Quantas vezes menor que 10 centímetros de verdade? 10 vezes menor. Ok? Agora, se eu falar que eu estou usando o meu escalímetro na escala de 1 para 1, quer dizer que esse espaço de 0 a 1 tem quantos centímetros? 1 centímetro. Então, eu posso falar que, nesse caso aí, vai ser equivalente à minha régua normal. Vocês concordam comigo? Que a cada espaço desse aí vai ter 1 centímetro. Ok? Ok. Conseguiram entender? Essa tabelinha aqui, essa tabelinha que está aqui na tela, vai ser a tabelinha que vocês vão precisar depois ter isso anotado no caderno. Então, depois, ou tira foto, ou tira print, ou depois, na hora que eu mandar disponibilizar a aula, vocês anotem essa mesma tabela aqui no caderno. Porque é essa tabela que vai salvar vocês na hora da dúvida. Claro que a partir de agora, vocês vão ficar com dúvida mesmo, né? Porque isso aqui tem que ficar mudando, tem que fazer conta, tem que entender, tem que ter um raciocínio e tudo mais. Vocês não vão ter essa prática de cabeça, não agora. Então, vocês têm que ter essa tabelinha anotada. Que na hora que a gente voltar para a aula, que a gente estiver lá na prancheta, na hora que vocês me perguntarem assim, ô Marcos, quanto que é tanto na escala tal? Eu vou falar com vocês assim, vamos pensar, cadê a sua tabelinha? Vocês só vão entender isso na medida que vocês forem fazendo. Então, a partir de agora, eu não respondo mais quanto que é. Eu vou fazer vocês pensarem. Beleza? Quanto que é a medida tal na escala tal? Se você me perguntar, eu não vou te responder, eu vou fazer você pensar. Vamos pensar, então, junto. De 0 a 1 vale quanto? Então, eu preciso de tanto quanto que é. Beleza? Eu sei que vocês têm muita dúvida nessa etapa aqui. Vamos fazer uns raciocínios, né?
para vocês poderem entender, praticar isso um pouquinho, tá? Vamos tentar achar aí, na escala de 1 para 20, a medida de 130 centímetros. Onde, então, está 130 centímetros na escala de 1 para 20? Vamos pensar. No 3? Vamos pensar. Olha só. O meu intervalo, na escala de 1 para 20, o meu intervalo de 0 a 1 é equivalente a quanto? Não estou ouvindo. Ativa o microfone. Kézia, o microfone. Tem. Achei que você tinha falado alguma coisa. Vamos lá. Na escala de 1 para 20. Pega todo mundo aí na escala de 1 para 20. Na escala de 1 para 20. O meu intervalo. No 1,3. No 1,3. Ela ia falar, mas tá bom. É isso que você ia falar, Arthur? Era. No 1 e mais... No 1 mais 3 risquinhos grandes, não é isso? No 1,3. Todo mundo conseguiu entender esse raciocínio? Quem não entendeu, fala que não entendeu, que aí eu vou explicar de novo. E porque, ó, Entendi mais ou menos. Então vamos lá de novo. E aí De tá ruim. novo, hein? De novo, Bianca, olha só. O meu intervalo de 0, na escala de 1 para 20, tá? O meu intervalo de 0 a 1, ele é equivalente a quanto? 100 centímetros. Não é isso que a gente tinha falado antes? Sim. 100 centímetros. Qual a medida que eu estou querendo? Eu estou querendo 130 na escala de 1 para 20. Então, se eu sei que do 0 até no 1 são 100, eu preciso andar para frente ou para trás? Eu preciso andar para frente, não é? À frente, isso. Lá no 2 vai ser 2 metros. Não é isso? Lá no 2 vai ser 2 metros. Então, se eu for no 1,5, que é o risquinho maior, é quanto? 150. Não é isso? Correto. Então, o 130 está onde? No 1 e no terceiro risquinho maior. Antes do 150. Entendi. Entendeu? Sim. Todo mundo entendeu isso aqui? Ou alguém ainda não entendeu? Eu acho que eu entendi. Então tá. Eu acho que eu entendi, já é um bom caminho. Vamos fazer mais um para poder... Eu tenho escalímetro, vai lá. Ah, você está sem escalímetro, verdade. É isso, aí vai dificultar um pouco, mas tá bom. Vamos mais um. Na escala de 1 para 100, 450 centímetros. 4,5? De 0 para 1 vale quanto? 100? De 0, ele sempre vai valer 100. Nesse caso aqui. Entendi. Então, no 100, deixa eu tentar colocar na câmera aqui, se bem que minha imagem está pequenininha, né? Então vai ser no 4 e no quinto negocinho aqui. Risquinho grande. Se eu sei, vocês estão vendo a minha tela, o escalímetro aí na tela? Sim. Estou. Ó, se eu sei que do 0 até no 1 são 100 centímetros, 450 não dá pra ver nada mais não. aqui. Eu não estou vendo mais nada. Agora voltou. Voltou? Voltou. Se eu sei que vocês estão conseguindo ver o escalímetro? Sim. Estou. Pera, deixa eu mudar. Sim. Deixa eu parar a apresentação. Aí a tela vai vir para mim. Veio para minha tela?
Sim. Foi. Aí, Vocês estão vendo o escalímetro agora. Sim. Então, olha só. Eu tô querendo 450 centímetros na escala de 1 para 100. Beleza? Eu sei que de 0 até 1 são 100 centímetros, 1 metro. Beleza? Se eu quero 450 centímetros, o 4 vai ser o quê? 400. O 5 vai ser o quê? Seria 4,5. 500, não é isso? 4,5. Vai ser aqui, ó. No 4,5. Beleza? Todo mundo conseguiu entender Beleza. isso? Sim. Para fazer escalinho, vou pegar o maior. Deixa eu só confirmar aqui. Na escala de 1 a 100, do 0 a 1 é 100. Isso. 100 centímetros. Isso. Ah, tá. Beleza? Vamos voltar lá na apresentação para fazer mais um. Aliás, eu não vou voltar na apresentação, não. Anotem no cantinho aí, vai ficar mais fácil. 370 centímetros na escala de 1 para 50. Beleza? 370 centímetros. Então, eu vou pegar, na escala de 1 para 50, eu vou pegar aqui 1 para 50. Beleza? 1 para 50. Onde vai estar o 370 centímetros? Se eu sei que a minha escala de 0, nessa escala de 0 a 1, é equivalente a quanto? Vai ficar 3,7. 3, aí vai pro meio, mais um pauzinho. Isso aí, ó. Eu tenho de 0. 3,7. Exatamente. O 3 está aqui. O 3,5 está aqui, não é isso? Vocês estão vendo o cursor na minha tela ou Não não? tô conseguindo ver, não. Ah, Não, a régua tá lá em aí, cima. tá bom. Tá dando para ver? Melhorou. Deu. Sim. Olha só. Se eu sei que do 0 no 1 são 100 centímetros, eu preciso de quanto? 370, né? Então tem que andar para lá. Aqui é quanto? 3. 300. Beleza? Aqui, 300. Aqui é 400. Aqui é 400. Opa, Atrás. aqui é 400. Então, aqui é quanto? 350. 350. Então, o 370 vai estar onde? Aqui, ó. Sim. Beleza? Tá por aqui, talvez seja mais fácil. 370. Aqui. Max, Conseguiram mas entender esse raciocínio? o 1 para 50 não é 50 metros? Não. De 0 a 1 sempre vai ser 1 metro. Quando eu estiver falando na escala que está escrita aqui. Beleza? A gente nunca... Os 50 metros vai estar lá na frente. Sempre vai ser de 0 a 1. Deixa eu desfocar aqui. Aí. De 0 a 1 sempre vai ser 1 metro. Beleza? Beleza. Vamos dificultar? Vamos dificultar. 13 centímetros na escala de 1 para 2,5. Já dificultou. Se eu vou trabalhar na 2,5, qual lado do escalímetro que eu vou usar? 25. 25. Boa, 25. Deixa eu pegar aqui. Então tá aqui, 25. Beleza? Mas aí vamos lá. Na escala de 1 para 25, o intervalo de 0 até 1 vale quanto? Né? Quanto? Vale 100. 10. 100. Não, vamos lá, de novo. Vamos lá.
Vamos pensar. Para chutar, não. Na 1 para 25. Na 1 para 25. Ah, O tá. meu sim. intervalo de 0 até 1 vale quanto? 100. 100. Abaixa um pouco. É que eu queria aparecer também. Dá para ver? Não. Dá para ver esse carimbo, não? Agora dá. Tá, agora Agora deu. Só que eu não consigo. Eu não consigo ver quem fica na frente do meu olho. Aí. Na 1 para 25, o meu intervalo de 0 a 1 é equivalente a quanto? 1 metro. Beleza? Mas eu vou usar na 1 para 1 para 2,5. Então, na 2,5, o meu intervalo de 0 a 1 é equivalente a quanto? 10 centímetros? 10 centímetros. Antes não era 100 para 25? Eu mudei a vírgula da casa aqui decimal, aqui passa a diminuir um zero também. Então, passa a valer 10 centímetros. Beleza? Se do 0 no 1 são 10 centímetros, onde vai estar o 13? Vai estar aqui. Aqui. Deixa eu fazer o lapiseira. Vai estar aqui. Aqui é 10 centímetros. 11, 12, 13. Não tá dando pra ver. Tá alto? Tá baixo? Não tá dando pra ver por quê? Tá É que embaçado. você tá mostrando, mas eu mostro 0. Deixa eu chegar mais perto. É o zoom, a câmera tá muito próxima, eu acho que é por isso. Aí, focou? Focou. Ah, tá. Aham. Focou? Sim. Então, de novo. Na 25, tá? O meu intervalo de 0 até o 1 é equivalente a quanto? 100 centímetros. Beleza? Na 25. Só que eu vou usar na 2,5. Então, o meu intervalo de 0 a 1, ele passa a valer quanto? 10 centímetros. Se aqui é o 10 centímetros, aqui é quanto? 15. Beleza? Eu preciso de 13. Então, 13 vai estar onde? Vai estar aqui, ó. 10, 11, 12, 13. Aqui, ó. 13. Beleza? A jogada é sempre o quê? Tentar descobrir quanto que... Por isso que eu falei com vocês que vocês precisam ter aquela tabelinha. Quanto que vale do 0 no 1? Eu estou trabalhando na escala de 1 para 75, 7,5. Quanto que vale do 0 até no 1, na 7,5? Aí, vocês vão lá, cola na tabelinha por enquanto. Deixa eu colocar a tabelinha aqui. Apareceu a tabelinha? Apareceu. Então, olha só. Essa mesma situação aí. Na 1 para 25. Na 1 para 25, ela vale quanto? 100 centímetros. O intervalo de 0 a 1. Beleza? Se eu estou falando, se eu estou precisando de 13 centímetros na escala de 1 para 12,5, você fala com você assim, gente, vocês vão fazer um risco aqui, uma linha, com 13 centímetros na escala de 1 para 12,5. Para 2,5, desculpa. Uma escala para 2,5. Onde vai estar o 13? Se eu sei que do 0 no 1 vale 10 centímetros, o 13 vai estar no 1,3. Beleza? Conseguiram entender isso? Eu sei que é complicado. Consegui. Eu consegui. Tá. Eu sei que é um pouco complicado porque vocês têm que acostumar com isso aqui. Beleza? Mas vocês conseguiram entender esse raciocínio? O macete sempre é quanto vale do 0 até o 1. Tenham sempre essa colinha por enquanto. Quanto vale de 0 até o 1?
do 0 até 1 vale 10. Qual que é o número que eu preciso? Eu preciso de 8. Então, é menor do que até o 1. Se é mais, eu vou seguir. Beleza? Conseguiram entender isso? Consegui. Olha só. Então, Também consegui. Então tá bom. O que a gente vai fazer, então? Eu vou disponibilizar essa aula no Pincel, vou tentar colocar isso lá amanhã de dia, eu também não sei como que faz isso aqui. Vou colocar lá no Pincel e vou deixar uma lista de exercício. Essa lista não vai valer ponto nem nada, mas é uma lista para vocês exercitarem as escalas. Beleza? Vou ver se eu consigo colocar lá de um jeito que vocês, meio múltipla escolha, assim, que vocês só respondam para mim e depois eu vejo como que está certo, como está errado, e depois, na semana que vem, a gente pode tentar corrigir essa lista do escalímetro, das escalas, antes da gente começar a aula. Ok? Beleza. Aqui, nessa parte daqui do 1 para 100, quando ele vai no 1 para 1, como é que olha? Você vai olhar como se fosse uma régua normal. O 1 é 1 centímetro, o 2 é 2 centímetros. Se você pegar, inclusive, uma régua normal e colocar ela do ladinho, assim, colocar uma do lado da outra, eu não sei se eu tenho uma régua aqui, eu acho que eu não tenho. Eu fiz isso e deu certo, tipo, ficou um do ladinho um em cima do outro. Isso, exatamente, eles vão ficar iguaizinhos. Então, do lado aqui da 1 para 100, eu posso usar ela como 1 para 1. E é o tamanho da régua normal, entendeu? Ah, sim, entendi. Entendeu? Pessoal, beleza, então? Olha só, de novo, então, eu quero pedir para vocês paciência, calma, né? Assim, não desesperem, a gente vai tentar solucionar essa situação da melhor maneira possível. Eu sei que, dependendo da situação, é um pouco mais complicado mesmo, né, do que você está presencialmente, mas a gente precisa ter um pouco de calma, assim, a gente também, nós aqui da faculdade, nós também estamos tentando entender como que essas coisas vão funcionar, a gente também fica meio perdido e tudo mais, tá? Mas, conto com a compreensão de vocês, assim, e de novo, estou à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem é só me falar, e aí a gente vai conversando com calma. Max. Beleza? Oi. Assim, eu tive um pouco de dificuldade na aula da Natane, porque eu não sei se a aula dela foi gravada, eu não sei como é que foi. Tinha muita gente, porque ia junto com as turmas de engenharia, né? Então, eu não sei se ela gravou a aula, eu não sei se alguém tem a aula gravada, mas seria interessante. Eu acredito que ela não... No caso dela... Eu acredito que ela não... Do Luiz, né? De matemática, Luiz, não é isso? Fazerem assim, gravar, e a gente assiste depois, que é muita gente interferindo ao mesmo tempo, a gente não consegue prestar atenção. Tá. O Luiz, eu tenho quase certeza que ele vai disponibilizar tudo, tudo em aula, tudo em vídeo. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que o Luiz vai fazer o seguinte, ele vai disponibilizar as aulas no portal, e aí as aulas vão ser para resolver atividades que ele deixou lá, entendeu? Eu acho que ele vai deixar a aula no portal e vai deixar a atividade. Aí a aula que ele vai dar para vocês na hora da aula, ele vai pegar alguma questão que ele passou e vai resolver essa questão junto com vocês, entendeu? Mas eu acho que a aula teórica, ele vai deixar ela gravada lá. A Natane, eu peço ela para fazer isso, para fazer igual eu estou fazendo aqui. Eu acho que ela vai, no caso dela, eu acho que ela vai dar aula igual eu estou dando, assim, né? Literalmente ao vivo. E aí, eu vou pedir para ela gravar, ok? Fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Vai gravar e disponibilizar para vocês no Pincel. Ok? Ok. Pessoal, então eu acho que é isso. Eu acho que, apesar de ser complicado, eu acho que deu certo, assim, a gente vai pegando o jeito desse negócio também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, pode mandar mensagem no privado. A gente vai
conseguir vencer esse negócio aí. Vamos ver quando que mais que vai dar disso aí. Ok? Beleza? Beleza. Boa noite para vocês, Beleza. então. Beleza. Um abraço e fique em casa. Até mais. Tchauzinho. Valeu. Tchau. Tchau.